Olá, você está no programa Prova Final, programa realizado aqui na TV Justiça, em parceria com a rede de ensino LFG. Meu nome é Alessandro Spielborgs, minha matéria é Direito Tributário e o tema do dia de hoje é o IPTU. Lembrando ainda que o nosso programa consiste em 3 blocos, sendo que nesse nosso primeiro bloco eu farei explicações um pouquinho mais pormenorizadas a respeito do IPTU, disciplinando, na verdade, as suas características. No segundo bloco, nós teremos as perguntas ao professor, onde, na verdade, colhemos perguntas e dúvidas pelos alunos espalhados pelo país afora. Além disso, não só de alunos interessados em provas em concursos públicos, mas também de pessoas interessadas em saber um pouquinho mais a respeito desse imposto. E no terceiro e último bloco, nós temos o X da questão, exatamente, um bloco onde eu terei condições de analisar provas anteriores do exame de ordem, especialmente no que tange a esse imposto. Fica aqui comigo para que você descubra um pouquinho mais a respeito do IPTU, se você paga muito, se você paga pouco, ou se você está pagando de forma correta esse imposto de competência dos municípios. Nosso programa só está começando, fique comigo. Voltamos, estamos então no nosso primeiro bloco, tema do dia. Como eu havia falado para vocês, a gente vai comentar um pouquinho mais a respeito do IPTU. Pois é, o IPTU é um imposto de competência dos municípios, mas você não pode esquecer que o IPTU, além de ser exigido pelos municípios, também terá competência para exigi-lo o Distrito Federal. Verdade, por força da Constituição Federal, lá no seu artigo 147, os impostos municipais também poderão ser exigidos pelo Distrito Federal. Verdade, sem dúvida nenhuma, porque por força, como eu falei, o artigo 147, ele mostra para a gente que o Distrito Federal, embora seja assemelhado a um Estado-membro, ele terá condições de cobrar os impostos municipais. Haja vista que o Distrito Federal não pode ser subdividido em municípios. Tanto é que você lembra, e lembra muito bem, que inclusive aquelas cidades que estão ao redor do Distrito Federal, sequer de municípios elas são chamadas. São as conhecidas cidades satélites. Perfeito, ótimo, a gente sabe da competência a respeito do IPTU. Mas o que é que a Constituição Federal dispõe de forma interessante? Quais são as características sobre esse imposto que a Constituição mostra para a gente? Bom, olha só. O IPTU, por força da Constituição, ele é conhecido como Imposto Predial e Territorial Urbano. Repito, imposto predial e territorial urbano. Dá a impressão de se tratar de 2 impostos, não é verdade? Porque, afinal de contas, a Constituição falou imposto predial e territorial urbano. Mas, na verdade, são 2 impostos embutidos em apenas um? Ou é um imposto mesmo, só que com características um pouquinho mais extensas? Falar a verdade, trata-se de um imposto apenas, mas é um imposto calculado sobre o valor do terreno, bem como sobre o valor da edificação. O IPTU, o Imposto Predial e Territorial Urbano, portanto, embora você receba no seu carnê uma discriminação a respeito dessas características, por quê? Porque ele é calculado não só sobre o terreno, mas também sobre o valor da construção. Apesar de parecer se tratar de 2 impostos, ele representa um único imposto. O IPTU, que só pode ser cobrado sobre aqueles imóveis situados naturalmente em zona urbana. Tudo bem, eu entendi, mas e quais são essas características? Qual a influência da Constituição Federal para o IPTU, esse imposto dos municípios? A nossa Constituição, ela informa num primeiro momento que o IPTU ele pode ter vários tipos de alíquotas. Na verdade, o IPTU ele pode ter alíquotas diferenciadas. Mesmo, como assim alíquotas diferenciadas? Segundo a nossa Constituição, o IPTU ele pode ter alíquotas diferenciadas, variadas, por exemplo, de acordo com o valor venal do imóvel. Para ser mais exato, utilizando na verdade, o texto constitucional,
o IPTU poderá ter alíquotas progressivas em razão do valor venal do imóvel. Ora, como assim alíquotas progressivas por conta do valor venal? O que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte, que quanto maior for o valor do seu imóvel, só porque a base de cálculo do seu imóvel é maior, só por conta disso, a alíquota também poderá ser maior. Peraí, como assim? Olha, eu vou repetir isso aqui com outras palavras. O IPTU, ele pode ter alíquotas progressivas de acordo com o valor venal. Peraí, que história é essa? Quanto mais progride a base de cálculo, quanto mais progride o valor do seu imóvel, quanto mais progride o valor venal do imóvel, maior poderá ser a alíquota aplicada. Mesmo, é verdade. Isso quer dizer, então, que uma pessoa que tecnicamente tem um imóvel maior, só porque o imóvel é maior, provavelmente a alíquota será maior também. Eu tenho que admitir que a Constituição Federal faz isso de uma forma bastante acertada. E por quê? Ora, simples. Afinal de contas, quem tem um imóvel maior, ou quem consegue manter um imóvel maior, provavelmente tem condição financeira maior do que quem tem um imóvel um pouquinho mais singelo. E me parece ser bastante justo cobrar o imposto de quem possui uma condição financeira maior. De certa forma, você pode dizer que o IPTU, ao admitir, ou melhor, a Constituição Federal, ao autorizar alíquotas progressivas para o IPTU, está ela, ao mesmo tempo, dizendo que o IPTU atenderá ao princípio da capacidade contributiva. Princípio esse exatamente que autoriza a aplicação de alíquotas progressivas de acordo com a base de cálculo, no nosso exemplo, de acordo com o valor venal do imóvel. Perfeito? Joia, eu entendi sem problemas. Agora, a Constituição Federal traz alguma outra informação que pode influenciar na alteração de alíquotas do IPTU? Ela está atrás, sem dúvida nenhuma. Na mesma disposição, pelo menos, no mesmo artigo 156, no mesmo parágrafo 1º, a Constituição Federal deixa bastante claro que o IPTU também poderá ter alíquotas variadas de acordo com o tipo ou de acordo com o uso do imóvel. O uso, ele pode variar, um imóvel residencial, um imóvel comercial, um imóvel industrial, enfim, um imóvel que não tem fins residenciais. Ou então, a alíquota ela pode ser diferente de acordo, não com o tipo, mas para ser mais exato, de acordo com a localização do imóvel. Como assim, localização? Eu estou querendo dizer, ou melhor, a Constituição Federal quis informar que, de acordo com o local onde ele estiver estabelecido, esse imóvel, onde ele estiver situado, só por conta disso a alíquota pode ser diferente. Não, mas como assim? Então, ele pode ter variações de acordo ou com o uso do imóvel, ou de acordo com a sua localização? Exatamente, de acordo com o uso ou de acordo com a localização. O que significa dizer, portanto, que se a prefeitura de um determinado município, e todos os municípios têm essa possibilidade, porque é uma regra prevista na Constituição Federal, se a prefeitura de um determinado município, por legislação própria, resolve aplicar alíquotas diferentes ao IPTU, ela tem total condições de fazê-lo, mas desde que ela utilize como critério o uso do imóvel ou a sua localização, ou uso ou a localização. Imagine o seguinte, então, um determinado bairro do seu município, da sua cidade, a prefeitura, por legislação própria, provavelmente se valendo inclusive do plano diretor, se for um município que comporte mais de 20 mil habitantes, a prefeitura então diz que naquele bairro ela permite imóveis residenciais